Centrão humilha Lula. Deltan, como assim? Pois é, gente, o Centrão esnobou o governo Lula e recusou um ministério. Mas, Deltan, se o Centrão é movido a cargos e dinheiro, qual que é a razão secreta dessa decisão? O que pode fazer o Centrão recusar um cargo desses? Olha, acredite se quiser, o Centrão esnobou o governo Lula. É isso que você ouviu. Conhecidos justamente por viverem de cargos e verbas do governo, o Centrão simplesmente rejeitou uma baita proposta do presidente. Que proposta que é essa, Deltan? O União Brasil recusou o Ministério das Comunicações. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar a humilhação que isso foi para o governo Lula e mais. Você vai entender ainda melhor como que funciona esse mecanismo sujo da política em Brasília, onde tudo se move por interesses. Seja muito bem-vindo, essa aqui é a nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece toda quarta-feira ao meio-dia. Ué, Deltan, mas então o que você está fazendo aqui agora? Olha, nessa semana, excepcionalmente, a live ficou para quinta-feira porque ontem, na quarta-feira, eu voltei de uma viagem de estudos na Alemanha, justamente ontem, e foi um dia bem tumultuado. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos temas mais relevantes do momento e vou compartilhar as conquistas do nosso time do Novo, como eu faço toda semana, um time que tem trabalhado arduamente contra os abusos do governo Lula e contra os abusos do STF. E hoje eu tenho uma surpresa mais do que especial que eu vou deixar para o finalzinho. Olha, eu sou embaixador do time do Novo, com muita honra, e eu quero mostrar para você o que nós estamos fazendo todos os dias na linha de frente de batalha por você, por sua família e pelo Brasil. Bora endireitar o Brasil. Mas vamos ver agora a humilhação que o governo Lula passou. Dá uma olhadinha aí comigo nessa humilhação que eu vou te mostrar. Olha aí, ó. Pedro Lucas recusa ministério, constrange o governo Lula e expõe fragilidade da base. Líder do União Brasil decide continuar na Câmara 12 dias após ser anunciado por Gleisi como novo ministro. Gente, ele chegou a ser anunciado como novo ministro. Constrangimento, a palavra aqui que foi usada, aqui, ó, constrange o governo Lula, é um eufemismo. Foi uma humilhação. Como vocês lembram, o cargo de ministro da comunicação estava vago depois que o Juscelino Filho foi obrigado a pedir para sair depois que ele foi denunciado por corrupção pela PGR. O ministério era, por direito, no sistema de loteamento de cargos que existe no país, era então do União Brasil, que faz parte da base do governo Lula. O partido ele tem a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, com 59 deputados e 7 senadores, sendo um deles o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pois então, depois da saída do Juscelino do Ministério das Comunicações, o deputado Pedro Lucas, que hoje é líder do União Brasil na Câmara, ele foi escolhido para assumir o ministério. E até foi anunciado com pompas pela Gleisi Hoffmann, a ministra bonita de Lula. Só que não. Dá uma olhadinha aí, vamos acompanhar o que aconteceu. O anúncio tinha sido feito pela ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria das Relações Institucionais, após reunião no Palácio do Alvorada com Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e Juscelino. Antes, Alcolumbre telefonara para o presidente da República, afirmando que o deputado era o nome indicado pelo partido para ocupar o posto. Aspas. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério porque tem que encaminhar algumas questões pessoais, foi o que disse a Gleisi Hoffmann na ocasião. Vocês viram? Estava tudo encaminhado e acertado com o Lula. Mas aí, o deputado Pedro Lucas pediu um tempo para dar uma resposta. Eis que a resposta foi um retumbante não. Mas como assim? Por que ele recusou, Deltan? A resposta está em uma matéria que saiu no Globo. Vai aparecer aí na tela. Tá aí, ó. Mas antes de ver, dá sua curtida aqui e não deixa de seguir o nosso canal com análises exclusivas sobre o que acontece em Brasília, para mais gente poder entender e a gente poder mudar essa realidade nas próximas eleições. Então vai sentando o dedo no like aqui enquanto você lê comigo aqui essa matéria. Olha aí, o cálculo político que fez a União Brasil esnobar o ministério do governo Lula. Olha, o título aqui ele já é direto. O partido calculou as consequências de aceitar ou recusar esse cargo. E o cálculo foi bem pragmático e feito pelo presidente do partido, Antônio Rueda. Como que foi esse cálculo? Vamos olhar ali, ó.
Rueda, porém, começou a roer a corda, ou seja, começou a considerar e recusar o cargo, quando se deu conta de que poderia ficar sem a liderança do partido na Câmara dos Deputados e acabar não mandando de fato no Ministério das Comunicações. Isso porque, ao indicar o Pedro Lucas, visto no governo como um preposto seu, Rueda teria que abrir mão da liderança da Câmara. Em troca, o Alcolumbre queria que o novo líder da bancada de 59 deputados fosse o próprio Juscelino Filho. Só que, enquanto esteve no ministério, Juscelino teria nomeado vários aliados do próprio Alcolumbre para cargos chaves do ministério, que o Pedro Lucas dificilmente conseguiria substituir. Considerando que Rueda também não tem nenhum outro cargo no governo, mas hoje negocia em nome da bancada indicações para comissões, relatorias de projetos e barganha em votações específicas, pareceu claro ao presidente da União Brasil que o ministério para ele representaria um grande prejuízo. Presta atenção, o ministério para ele representaria um grande prejuízo. Ou seja, o que falou mais alto foi o interesse público? Não. Foi então o interesse do Brasil, dos brasileiros? Também não. Foram pautas, causas? Não. Nananina, não. O que falou mais alto foi o interesse pessoal por poder do presidente da União Brasil. Ele colocou na balança aí onde que ele poderia exercer mais poder. E não era com uma vaga no ministério. Eu não sei se notou, mas a gente vê aqui a disputa de poder que tem dentro do próprio União Brasil. Algo que eu desconfio que deve ter entrado na conta também, embora não apareça aí, é que o Rueda viu que seria ruim para o partido pegar um ministério problemático na reta final do governo Lula, que vem sofrendo aí perdas cada vez maiores na sua popularidade. Gente, é assim que funciona o mecanismo. Decisões sobre cargos, sobre verbas e sobre poder. Isso aí só reforça como o Congresso é vendido, totalmente fisiológico. Não há interesse público, não há bem comum, não há indicações técnicas. É só cargo, verba e poder. Esse episódio ele é muito sintomático. Eu quero compartilhar duas lições aqui que ele nos dá. Primeiro, ele nos mostra que o governo Lula está frágil. A recusa do Pedro Lucas expôs a fragilidade do Lula porque um partido da base aliada jamais ousaria uma afronta dessas contra um governo forte. Jamais. Com o anúncio feito pela Gleisi Hoffmann, já tendo sido feito o anúncio, o Pedro Lucas ele sabia que ele poderia fazer uma ofensa, uma desfeita, que ele iria constranger, humilhar Lula e o governo. Mas ele entendeu que isso seria menos pior do que aceitar o ministério. Ou melhor, quem fez essa decisão foi o Rueda, né? Mas o Pedro Lucas aí executou a decisão. Ou seja, eles calcularam que a resposta do governo Lula não seria forte o suficiente para gerar um dano maior para eles, uma vez que eles recusassem esse cargo. Eles não teriam uma resposta do governo que seria tão danosa. O governo não tem mais esse poder, essa influência. A decisão deixa o governo humilhado, expõe a fraqueza. Em segundo lugar, esse caso ele nos ensina como um sistema político realmente funciona, como o nosso sistema funciona. Esses políticos eles só se movem por interesse. A recusa está totalmente ligada à disputa interna de poder na União Brasil. Aceitar o ministério implicaria abrir mão da liderança na Câmara, cargo estratégico para o cacique do partido, que não ia poder também indicar muita gente no ministério aceitando o ministério, já que ele já está ocupado por várias indicações aí do Davi Alcolumbre. E o cacique não queria não ficar com nada na mão, né? Não ia ficar aí com as mãos abanando. O cacique não queria também comprar briga com o todo-poderoso presidente do Senado, brigando ali pelas indicações. Então ele viu que ele ia acabar ficando aí sem nada nas suas mãos, né? Ia ficar com as mãos abanando. Gente, é uma triste realidade, mas a gente não pode desanimar. Essa luta pelo interesse público é uma missão que o time do Novo abraça todos os dias, para a gente afastar, acabar com essa política fisiológica, essa política do toma lá da cá. No Novo você nunca ia ver uma pouca vergonha dessas aí. Um partido pensando só em cargo, poder, dinheiro. Uma demonstração disso, de que o Novo ele pensa no interesse público, nas causas, nas pautas, nos brasileiros. Uma prova disso foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul nessa última semana. Você acredita que o governador ele queria comprar um jatinho com o dinheiro da recuperação das enchentes? É isso mesmo. Depois de toda aquela tragédia em que o estado foi assolado, ele queria comprar um jatinho aí de 100 milhões de reais. Mas a compra não aconteceu
E só não aconteceu por causa do nosso deputado estadual Felipe Camozzato, que tem tido uma atuação exemplar, por sinal, lá no Rio Grande do Sul. Graças às suas denúncias, o governador Eduardo Leite ele voltou atrás. Acompanhe aqui, ó. Após denúncia de Felipe Camozzato, Eduardo Leite desiste da compra de jatinho milionário. Aí está o Felipe Camozzato. E olha aqui comigo, ó. Após a denúncia do deputado estadual Camozzato, o governador Eduardo Leite desistiu de adquirir um jatinho que custaria 100 milhões de reais ao pagador de impostos gaúcho por meio do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Ia reconstruir um jatinho para ele. Esse valor poderia ser destinado à construção de casas, pontes, melhorias na saúde, na educação e na segurança. Viram, gente? Dá para acreditar? O Camozzato ele cumpriu bem o seu papel de deputado de fiscalizar o executivo, diferente daqueles muitos deputados que vão lá e negociam com o governo cargo, dinheiro e por isso deixam de criticar, deixam de questionar. Quando o partido ou a pessoa vende o seu apoio por cargo e dinheiro, ele passa a não criticar o que precisaria ser criticado, passa a não fiscalizar o que precisaria ser fiscalizado. Então, meus parabéns pelo trabalho, Camozzato. Você é um exemplo para nós de o que um deputado estadual deve fazer. E se você que está aqui gostou, já deixa o seu like, segue o canal para ver mais ações como essa. E, gente, é de políticos assim que a gente precisa. Que fiscalizem de verdade o executivo e não que fiquem fazendo negócio com a sua função. E antes de eu te mostrar a surpresa mais do que especial para fechar com chave de ouro, aquela surpresa que eu prometi para você, eu quero te fazer um convite mais do que especial, que é você se juntar a mim, ao Camozzato, ao Marcel Van Hatten e ao time do Novo se filiando hoje. O que você pode fazer no seguinte link, deltandalagnol.com.br/novo. Eu vou repetir, deltandalagnol.com.br/novo. O Novo é o partido mais que reconhecido como oponente do desgoverno Lula. É quem mais vota em oposição ao Lula. Aqui nós nunca passamos a mão na cabeça desse desgoverno corrupto. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários para você se juntar a esse grande time de guerreiros, ou você pode ainda se filiar mirando com a câmera do seu celular nesse QR Code aqui e você vai ser direcionado para a nossa página de filiação. E, gente, vamos agora para a notícia mais especial, que tem justamente a ver com a filiação de alguém que é uma pessoa extraordinária. E nisso eu chego a essa surpresa mais que especial que eu prometi. E eu anuncio com muita honra a entrada de mais um deputado federal na nossa bancada em Brasília. Dá uma olhadinha aí na tela quem que é ele. Olha aí. A vitória pertence a quem acredita nela por mais tempo e a direção é muito mais importante que a velocidade. Gente, isso aí foi a fala de um atleta olímpico, né? A direção é mais importante do que a velocidade. Certíssimo ele, certíssimo ele. Ó, você vê aí o Eduardo Girão, a Adriana, vê o Salles, o Eduardo, você vê o Marcel Van Hatten. Time bom lá atrás tá o Gilson. Deixa eu falar sério. Tô muito feliz hoje, dia 23 de abril. Tô aqui no Novo, tô me sentindo muito bem mesmo. Eu fui secretário de esportes pelo Novo no governo Temer. Lá em 2016, fui secretário de esportes nacional durante os Jogos Olímpicos e tá com essa turma aqui, Adriana, Marcel, presidente Eduardo, Salles, Gilson, senador Girão. Eu sempre fui fã. Os 8 deputados federais do mandato anterior, fascinantes. Quem conhece o Novo, ama o Novo. Gente, isso aí é verdade. Quem conhece o Novo, ama o Novo. Veja ele, não estava no Novo, já era fã dos deputados federais. Eu era assim também quando eu não estava no Novo. Porque o Novo defende princípios, valores, é coerente. E aí entrou agora na nossa bancada Luiz Lima, deputado federal, atleta olímpico que acumulou muitas medalhas para o Brasil nos Pan-Americanos. É um deputado federal pelo Rio de Janeiro e tem feito um trabalho extraordinário de oposição ao governo Lula e defendendo a pauta do esporte. Eu trabalhei com ele quando fui deputado, eu posso dizer da honra que foi lutar ao lado dele. Então, Luiz Lima, seja muito bem-vindo ao Novo. E agora, para encerrar, eu quero te deixar um convite mais do que especial. Hoje, agora, dia 24 de abril, daqui a pouquinho, 19 horas, eu quero te apresentar o plano do Novo para tirar o Brasil do buraco e colocá-lo na frente da luta em 2026. Colocá-lo para frente de verdade nesse ano de 2026. Vai ser uma live especial do Instituto Libertas, do Instituto da Liberdade, uma live de que eu vou participar. Vai ter o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, o Thiago Mitrô, que é o diretor
que lidera a Fundação Libertas, vai ser com Marcel Van Hatten e a gente vai apresentar aí a operação para a transformação do Brasil, que começa agora e eu quero demais, a gente quer ter o privilégio de ter você conosco. A live vai acontecer no YouTube do Partido Novo, eu vou deixar o link para você aqui na descrição e você clicando ali, você vai estar conosco, vai poder conferir, participar junto conosco, a gente vai ter um outro convite especial para você lá também, às 19 horas, nesse dia de hoje, quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece toda quarta, menos hoje que está acontecendo na quinta. Bora endireitar o Brasil. Se você também acredita que nossa mensagem pode transformar o país, curte o vídeo, segue o canal, compartilha com quem você sabe que precisa acompanhar esse conteúdo, que precisa se envolver mais com política. E deixo meu abraço para você. Até semana que vem, ou melhor, até daqui a pouquinho, 19 horas, no canal do YouTube do Novo. Grande abraço.